Aleluia. Louvado seja Deus que pelas suas misericórdias nós não somos consumidos. E aí, como estão vocês? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Quem está vivo do outro lado tem que glorificar a Deus mesmo, porque estar vivo é uma dádiva de Deus. Amém? Eu gostaria de pedir para você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscrevesse, que você compartilhasse, que você desse seu like, seu joinha aí, tá bom? Que você pudesse também fazer parte do canal, comentando nesse canal, amém? Tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor neste momento, que quando os discípulos estavam no mar, bem longe de Jesus, Jesus estava em outra margem, em outro lugar. Sobreveio a tempestade, sobreveio ondas fortes, sobreveio, né? Tudo aquilo que eles não estavam esperando. E eles começaram a ter medo, porque Jesus estava lá na margem do outro lado. Então eles sabiam que Jesus não estava por perto. Então eles começaram a ficar com medo, começaram a ter medo. E de repente eles olharam lá bem longe e eles viram algo se aproximando por cima das águas. E aí eles disseram: gente, é um fantasma. Vem vindo um fantasma agora, já não basta o que nós estamos passando aqui no meio desse temporal, agora vem um fantasma na nossa direção. Aí veja o que a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Em algumas Bíblias vai estar assim, ó, não temais, sou eu. E aí respondeu Pedro então, porque Pedro ficou duvidando, não dava para ele ver direito. Sabe, aquela escuridão, aquela neblina, aquelas coisas do mar, impedia ele de ter uma visão lúcida, né? Então ele falou assim: se for o Senhor mesmo, está registrado aí no versículo 28, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quero ir junto para ver se é o Senhor mesmo, porque se for, eu vou andar também sobre as águas. E Jesus disse para ele: vem Pedro, vem Pedro. Então veja bem, até Pedro duvidou naquele momento que era Jesus ali. Quem é que poderia vir andando sobre o mar? Fantasma? Não, era Jesus mesmo. E Jesus falou para ele vir e ele veio. E ele começou a andar sobre o mar como Jesus. E os discípulos todos olhando. Mas Pedro foi. Então, enquanto Pedro estava só olhando para Jesus, porque ele sabia que era ele, porque jamais ele ia andar sobre as águas se não fosse pelo poder, pela graça e pela misericórdia de Jesus naquele momento. E também pela fé. Porque ele poderia ter se afogado, ele poderia ter se jogado no mar e não ter andado. Mas ele confiou. Ele confiou naquele que disse: eu sou Jesus, sou eu, pode vir. E ele foi. Só que quando ele olhou, quando ele sentiu a água nos seus pés, quando ele sentiu o vento batendo forte nele, as ondas do mar, quando ele viu a fúria do mar e ele andando sobre as águas como se eles estivessem andando sobre chão normal, mas eles estavam andando na água. Quando ele se deu conta do que estava acontecendo realmente, quando ele percebeu a gravidade, o sobrenatural de tudo aquilo que estava acontecendo com ele ali do lado de Jesus, Jesus ia caminhando na direção dele, e ele andando também sobre as águas, ele começou a afundar. Porque a dúvida bateu. Porque ele deve ter pensado: como? Como que eu posso estar andando sobre as águas? Eu? Jesus é Jesus, mas eu estou andando sobre as águas. E quando ele começou a ter dúvidas, quando ele viu o vento batendo, ele começou a afundar. E nós somos igualzinho. Nós podemos estar andando normalmente, mas quando bate o primeiro vento, ou quando bate a primeira temporal, ou quando as forças contrárias começam a vir sobre nós, porque isso acontece com todo mundo. Acontecia lá com Pedro também, eles estavam no meio do mar. E ele se apavorou. Por quê? Porque ele deixou de olhar para Jesus, que estava na frente dele, vindo na direção dele, para olhar para o vento, para olhar para a água, para olhar para o movimento forte que as águas estavam fazendo. E às vezes eu e você fazemos a mesma coisa. Deixamos de olhar na direção de Jesus para olhar para os nossos problemas, como se Jesus fosse menor. Não, Jesus é muito maior que os nossos problemas. Jesus é muito maior que tudo. Ele fez Pedro andar sobre o mar. E Pedro começou a afundar. E é isso que acontece com vocês, que acontece comigo também, quando a gente para de olhar na direção de Jesus e começa a olhar nossos problemas, nossas situações, começa a olhar para as dificuldades, para o mar, começa a olhar para tudo que está vindo ao nosso redor, nos prejudicando, porque o mar naquele momento era uma ameaça para eles. Mas ele parou de olhar para Jesus. E perceba você que nenhum dos que estavam no barco pulou para o barco de Pedro, não.
começou a gritar: Senhor Jesus, me salva. Porque ele ia se afogar. E nenhum discípulo se atirou na água. Jesus estava lá. E Jesus foi lá e catou Pedro pela mão, diz a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Lá no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Era o único que podia. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Foi a dúvida. Jesus estava com ele, mas ele duvidou. E eles entraram para o barco, os dois. E o vento se acalmou. Aleluia. Às vezes a gente duvida do poder de Deus, não é verdade? Às vezes a gente vê tanta luta, como ele estava naquele momento. Quando Jesus chamou, ele foi. Mas ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para as dificuldades. Então, nós podemos ter isso como exemplo para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que saber que as dificuldades não são maiores que o nosso Deus. Ali estava um fantasma, ele achava que vinha vindo, mas não era um fantasma, era o que iria resolver todos os problemas, porque o vento cessou. Então vamos parar de olhar para as dificuldades e vamos olhar para Cristo. Vamos parar de olhar para os ventos contrários. Vamos parar de olhar para aquelas pessoas que tentam nos parar, que tentam nos impedir, que tentam pegar e sugar a nossa fé. Vamos parar de olhar para os lados, porque ele ficou olhando, foi isso que fez Pedro afundar. Ele ficou olhando para os lados, ficou olhando para o chão, ficou olhando para a água, ficou olhando para o mar, ele começou a desacreditar daquilo que era maravilhoso que estava acontecendo com ele, no meio de um lugar que não poderia estar acontecendo nada. Mas algo sobrenatural estava acontecendo ali. E eu quero que algo sobrenatural aconteça na sua vida agora, onde você estiver, em nome de Jesus Cristo. Algo sobrenatural vindo dos céus aconteça na sua vida, para renovar sua fé, sua vida, sua esperança, para ter e você poder ter tudo aquilo que você já pediu ao Senhor. Mas não deixe a sua fé ficar entre lá e cá. A sua fé tem que estar firmada naquele que vive e reina para sempre, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos parar de olhar para nossas dificuldades, porque todo mundo tem. Vamos parar de olhar para as nossas circunstâncias, porque às vezes elas não são tão boas, são contrárias. Às vezes a gente não estava esperando, como eles também não estavam, porque eles achavam que Jesus estava lá longe, mas Jesus já estava vindo. Quando eles pensaram que Jesus estava longe, Jesus já estava vindo na direção deles. E que tal agora você aí? Desse outro ladinho, que eu não sei onde é que você está, nem o que você está fazendo agora. Que tal Jesus ir ao seu encontro agora? Você crê nisso? Porque foi a fé que fez Pedro andar. Você crê que Jesus pode ir ao seu encontro nesse momento? Eu creio. Fecha os teus olhos. Deus, nós sabemos que Tu és tremendo, que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és sobrenatural. E fez Pedro andar junto com o Senhor na água para mostrar o seu poder e a sua graça. E pela fé Pedro andou. Senhor, nós também queremos. Mas nós queremos andar olhando para Ti, confiando em Ti, porque nós sabemos que se o Senhor estiver vindo na nossa direção, nenhum mal vai submergir, nenhum mal sobrecarregará a nossa vida, nenhum mal chegará até nós, porque o Senhor vai fazer igual o Senhor fez com Pedro. Quando Pedro gritar por socorro, e quando eu gritar por socorro, quando essa pessoa que estiver do outro lado aí gritar por socorro, o Senhor vai estender as suas mãos, como o Senhor fez com Pedro. Aleluia. E vai pegar com segurança, como fez com Pedro, e vai colocar dentro do barco em segurança, e o vento vai passar. Amém? Se você crê nessa palavra, você digite amém nos comentários e fale: Jesus está vindo na minha direção. Aleluia. Compartilhe esse vídeo, dê seu like, não esquece não de se inscrever no canal, tá? Comente aí no canal. Beijo no teu coração, um ótimo, feliz fim de semana para você e olhe para Jesus. Dificuldades, você tem que esquecer, porque se você continuar olhando para elas, você vai afundar. E se você não quiser afundar, deixa, grita por socorro. Grita por socorro que alguém maravilhoso como Jesus vai pegar a sua mão. Vai te colocar em segurança. Amém? Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração. Amém?